Bom dia para todos. Hoje, nossa segunda live, hoje com a Raquel Lima. Já já ela chega aqui, eu acrescento ela na tela. Vamos começar, né, uma série de lives, como eu comentei ontem, quem não participou. Vamos falar sobre nós, né, sobre nós enquanto parte de uma comunidade, sobre nós como consumidores, e é por isso que vai haver lives sobre esses temas. E hoje a gente vai fazer uma live sobre o medo, né? Como que o medo ele pode afetar a nossa vida. E por isso a gente tem um convidado hoje. A Raquel, ela é terapeuta. E logo mais ela vai entrar aqui. E aí a gente vai falar sobre isso, né? A importância que é da gente saber lidar com as nossas emoções, né? Então, é extremamente importante saber lidar com as emoções, né? Uma coisa que acontece quando eu vou fazer uma live assim, dá aquele medo, né? Daquele frio na barriga. Mas é uma coisa que quando eu abro a câmera já some, né? Então isso é natural. Há também o medo que não é natural e por isso ela vai falar sobre isso com a gente. Se você tem dúvidas, perguntas, pode enviar no chat. Ela já vai subir na tela, acabei de enviar o convite para ela. E hoje o tema, né, de a câmera tá feita. Hoje a gente vai falar sobre medo. Conecta a câmera dela aqui. Você pode fazer a sua pergunta, pode deixar o seu chat aí. Vamos falar sobre isso. Um suporte aqui, né? Ele vai fazer todo o acompanhamento com a gente aqui. Então, seja bem-vindo, Raquel. Boa tarde, eu falei bom dia, mas já é boa tarde, né? Boa tarde, tudo bem? Essa semana que a gente está programando, dá aquele frio na barriga, né, para acontecer, mas a gente está aqui. E a Raquel, né, para quem não conhece, ela é da minha cidade, ela é terapeuta, e a gente se conhece de uma forma assim que acho que ela não sabia que eu conhecia ela, mas eu já conhecia. A gente tem uma história parecida. Aqui vai entrar pessoas que me conhecem, né, que me seguem há um bom tempo, algumas não. Mas para quem está aí que me conhece, sabe que eu passei por uma fase de luto e fiquei 7 anos, né? A Raquel não sabe, mas eu paralisei na fase de luto. Então eu tive esse problema com medo, né? Por exemplo, onde faleceu, né? O meu tio, por exemplo, eu não consegui ir lá. Eu não consigo ir lá, né? Tipo assim, o medo, ele realmente me paralisou. Eu não tenho vergonha, né? Muita gente tem vergonha de falar isso, eu não tenho. E assim, eu só consegui romper isso agora, tem quase um mês, em que eu revi, né, os meus primos e eu achei que eles iam culpar, né, por não estar tão presente. E pelo contrário, né, eles me abraçaram e aí tive essa superação do medo, né, de ter o encontro com eles de novo, sem saber o que ia esperar do lado deles. Mas eu vou deixar com a Raquel para ela falar para nós, sobretudo, né, o que é o Tá medo. falhando um pouquinho a sua voz. Pouco, qualquer coisa a gente entra de novo. Fecha essa e entra de novo. Quem está na live, se puder comentar, se estiver falhando muito, a gente abre uma novamente. Mas pode dar sequência, Raquel. Eu vou mutar meu microfone. Então a gente vai falar sobre medo, qual a importância dele, né? E sobre tudo como se dá também no final, né? Vamos. Boa tarde, então, pessoal. Né? Uma tarde abençoada para todos nós. Hoje eu vim falar um pouco dessa emoção, né? Que é o medo. Que quem de nós ainda não passou por essa emoção, né? Todo mundo já teve, sentiu essa emoção em um determinado tempo da sua vida, que é o medo. E como a gente está focado também nas emoções do filme, né? Divertidamente, eu trouxe aqui o bonequinho que representa o medo para quem estiver criança e assistindo, que representa o medo lá do filminho Divertidamente, que nos ensina bastante sobre as emoções também. Né? Eu trouxe ele aqui só para representar mesmo o bonequinho do medo. Mas o medo, ele
além de nos paralisar em certos fatos da nossa vida, como ela falou, mas também ele nos protege. Então a gente tem que tomar cuidado com o medo, tem que cuidar, tem que enfrentar na maioria das vezes, mas a gente não pode eliminar totalmente o medo, querer eliminar, não, eu não tenho medo de nada. Não, a gente tem que ter, porque isso é de nós, seres humanos, né? Que o medo, ele é um alerta, né, na nossa vida, onde ele pode nos ajudar a fugir, a nos paralisar. Então ele serve para várias coisas. Imagina se eu não tenho medo de nada na vida, de nada, e eu atravesso a rua, não olho para os lados, vem um carro e passa em cima de mim. Eu estou em cima de um prédio, na beirada, eu não tenho medo, né? Eu caio. Ou então eu passo perto de um cachorro, um exemplo, pitbull, eu não tenho medo, e aí ele vai me atacar. Só que então o medo, ele nos protege de algumas situações, desde que a gente não deixe, né, que esse medo me paralise, me coloque, eu vou ficar quietinha aqui na minha zona de conforto, porque aí não acontece nada, eu não sinto medo de nada porque eu tô quieto. Não, eu preciso algum determinado tempo da minha vida enfrentar, igual a Alice enfrentar esse medo. Por quê? Se eu não consigo sozinha, eu posso pedir ajuda, né? Temos como ajudar, temos técnicas, temos a terapia para ajudar, mas eu posso tentar com a minha força enfrentar. Vou dar um exemplo aqui de um acidente de carro. Então eu tô indo passear, viajar, eu sofro um acidente de carro. Então eu vou me traumatizar. Eu queria tanto tirar minha carteira de motorista, mas eu tenho pavor de carro. Isso se tornou na minha vida o meu medo maior. Só de falar em carro já me dá medo, já me dá desespero. Então, eu tirar a carteira, nem ver de jeito nenhum. Eu tenho pavor de carro. Então, esse é um medo que me paralisa. Então eu posso cuidar, fazer um tratamento se eu não dou conta de enfrentar sozinha, mas eu posso tentar? Posso. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar em um carro com alguém ou vou dar início a tirar minha carteira e vou tentar, porque eu preciso provar para mim mesma que não é todas as vezes que eu vou sair de carro que eu vou sofrer um acidente, né? Eu não posso deixar com que um evento na minha vida me paralisa em todos os outros. Não é porque uma vez eu sofri um acidente que toda vez eu vou sofrer um acidente, né? Então, esse é um medo de um fato que aconteceu, que me deixa traumatizada e às vezes até me paralisa. Deixa eu ver os comentários aqui. Adorei o tema, que legal, seja bem-vinda. A gente usa o medo a nosso favor. Sim, a gente pode usar o medo a nosso favor em determinada situação. Então, voltando ao assunto do carro, então eu vou lá e começo a tirar minha carteira. Eu tenho que dar esse primeiro passo. Então, eu não preciso eliminar totalmente o medo, porque até para dirigir, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cautela, eu tenho que ter atenção e eu tenho que ter medo também. Não posso entrar no meu carro e sair aí, ó, a 200 por hora com a imaginação de que nada acontece. Ou talvez, né, me embriagar, alguma coisa desse tipo. Não, eu tenho que ter um medo que me protege, mas eu não posso deixar que ele me paralise. E tem os nossos medos imaginários também. Por exemplo, criança. Quantas crianças têm medo? E às vezes o pai, a mãe, sem perceber, ao invés de acolher, de ir lá transformar aquele medo imaginário em uma outra coisa para que ele não fique tão frágil, às vezes a gente fala, nossa, larga a mão de ser medroso, larga a mão de não, vai fazer isso sim. Que medo que é esse? É bobeira. Não, eu tenho que ir lá acolher essa criança. Porque na imaginação dela é real esse medo. Então a criança tem medo de ficar no escuro, porque ela imagina, ela vê bichos, ela vê monstros e para ela é real. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá acolher o meu filho, abraçar e transformar aquela imaginação, perguntar o que ele está imaginando, o que ele está acreditando ver, em algo diferente. Transformar aquela situação. E uma outra coisa, se é um monstro, eu vou transformar aquele monstro em um monstro bonzinho, amigo. Não, ele é seu coleguinha, é na tua cabecinha, é imaginação, mas vamos fazer ele ser legal? Então, existem várias coisas que a gente pode transformar.
principalmente em criança, né? Que eles têm esses medos. Alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí. Como a gente usa o medo ao nosso favor? Já li aqui. Então, igual eu estou falando, no caso de criança, o medo ao favor da criança, eu posso fazer quando é esse medo imaginário, né? Eu posso transformar aquilo que paralisa a criança ou assusta demais em coisas boas e modificando, né? Como a gente usa no palavreado da terapia, reprocessando isso, né? Transformando. Porque se eu não curo esse medo exagerado da minha criança hoje, ele vai ser um adulto medroso. É lógico que se ele tem medo de um monstrinho imaginário, na vida adulta ele não vai ter medo, esse medo, mas ele vai ser uma criança com medo de outras coisas, medo de trocar de emprego, medo de sair de um relacionamento tóxico, né? Medo de mudar para uma outra cidade, eu preciso fazer uma faculdade numa cidade longe, mas como que eu vou ficar longe dos meus pais, da minha família? Vai ser uma criança, um adulto inseguro porque foi uma criança medrosa. Então eu preciso ajudar o meu filho de alguma maneira. Mostrar para ele a segurança, falar que eu estou aqui a todo momento. Eu tenho medo de ficar na escola. Você pode usar uma técnica que eu falo, que é muito legal, você pegar algo que te pertence, que lembre você, pai, você, mãe, e dá para o filho. Vai dormir sozinho. Então dá uma blusa sua, algo que tem o seu cheiro, que tem alguma coisa que lembre bastante você. E aí a criança fala, olha, a hora que você sentir medo, você olha para esse e percebe que a mamãe sempre vai estar ao teu lado. Não precisa ter medo. A mamãe vai estar sempre te protegendo. Eu não posso ficar aqui dentro da escola, mas eu vou estar do lado de fora. Eu não vou dormir na sua cama com você, mas eu estou aqui do ladinho. É só você gritar que a mamãe está aqui, a mamãe vem correndo. Então são maneiras de transformar esse medo em algo mais seguro. Uma coisa que eu dei o exemplo do cachorro, que a gente precisa alertar muitos pais, é que desde pequeno a gente fala, não tem perigo, cachorro é bonzinho, cachorro é amigo. Mas eu também preciso alertar que tem os cachorros que são bravos, não porque eles são maus, é que é do instinto deles. Então, se ele não conhece, você precisa explicar, olha filho, esse tipo de cachorro, às vezes ele não te conhece, ele pode te morder, pode realmente te machucar. Né? Porque senão eu sempre ensino para ele que o cachorro é bonzinho, o cachorro é bonzinho. Eu já vi isso aqui acontecer. Aí a criança vai crescendo, então todo cachorrinho que ela vê, ela quer passar a mão, ela quer cuidar. Um dia você está longe dela, vem um pitbull, e o que ela vai fazer? Vai lá acariciar o pitbull. Tô dando um exemplo de pitbull porque é um cachorro assim mais bravo, né? E aí acontece que o cachorro não tem nenhum tipo de intimidade com a criança e pode vir atacar. Então a gente tem que ter esse cuidado, mostrar, encorajar os nossos filhos, mostrar eles a diferença do medo que nos paralisa e do medo que nos protege. Então se é um cachorro pitbull, então eu tenho que tomar um pouco de cautela, eu tenho que ter medo dele. Não medo de entrar em pânico, mas eu preciso ter um certo receio, vamos dizer assim. Tem alguma pergunta? Não vi aí. Tem uma aqui que eu acho que ela é bem legal. Existe diferença entre e o medo? Eu não estou na sua pergunta. Repete, por favor. Existe diferença entre você ter trauma e ter medo? Acho que eu vou colocar. Sim, o trauma, ele nos paralisa. Então, a partir do momento que ele se torna trauma na minha vida, ele me paralisa. Eu não consigo enfrentar sozinho mais. Eu preciso realmente de uma ajuda psicológica, fazendo um tratamento, né, uma terapia, porque ele já virou um trauma na minha vida. É igual eu falei do acidente. Então, se eu consigo encarar e tentar, é porque ainda não é um trauma, mas a partir do momento que ele se torna um trauma, ele te paralisa e você não consegue sozinho mais. Porque o medo, ele é terrível. Eu já vi pessoas passar mal. Exemplo de chuva.
Um medo de chuva, a pessoa passa mal e aí a pessoa entra em desespero e ali ela não vê mais nada. Então, esse medo que paralisa a pessoa que entra em desespero, ele já é um trauma. E às vezes ele pode ser gerado por coisas assim que a pessoa associa. Ela nem vivenciou aquilo, mas ela associa de alguma forma. Por exemplo, a chuva. Eu conheço uma pessoa que ela tem trauma de chuva, tem uma nuvem lá à distância, ela já entra em desespero. Porque a vida inteira, desde criança, a mãe falava: não põe o pé no chão na hora que tá relampeando, dá choque, você morre na hora. Tampa o espelho, porque senão você morre na hora, dá um relâmpago, você mata, você, nossa, tá relampeando. Então, a criança nem chegou a ver isso. Mas a mãe falou tanto que transmitiu isso. Então, ela associou agora que toda vez que vem chuva, vai acontecer alguma coisa, alguma desgraça. Isso ela associou, entendeu? Não que tenha acontecido realmente. Então, vamos supor, tem uma notícia lá no jornal que teve uma chuva e teve uma enchente. Olha lá, bem que eu sabia que chuva mata, entendeu? Aí ela vai procurando coisas para complementar aquilo que ela já traz consigo. É mais ou menos assim. Então, essa é a diferença. O medo, tá, eu tenho, tá, vai vir uma chuva forte, então pode ser que venha um vento, vou procurar ficar dentro de casa, né, mais tranquilo, mais seguro. Ou então aquele que eu entro em desespero, eu me travo lá. Eu tinha experiência própria, vou te contar que eu tinha medo de altura, mas era assim, um medo que me paralisava. E eu não tinha medo só para mim, eu tinha medo para as outras pessoas também. Então, por exemplo, se eu estava andando na rua e um moço da CEMIG estava lá em cima do poste consertando a luz elétrica, Alice, eu já parava, eu travava, eu ficava assim, ó, e já desceu, eu não conseguia olhar. Porque eu entrava em desespero. A minhas crianças eram pequenas, hoje são grandes, a gente fala criança porque é o hábito, né? Mas já estão tudo grande, mas eles eram pequenininhos e eu levei eles no parquinho uma vez e eles foram na roda gigante. Eu fiquei tão desesperada lá embaixo, eu não estava na roda gigante, eu estava embaixo, que o moço teve que parar a roda gigante, porque o meu medo era tanto que eu não conseguia me controlar, eu não conseguia parar de chorar. O desespero era tanto aquele medo meu, eu já imaginava eles caindo, eles morrendo. É uma coisa desesperadora. Então, às vezes a gente zoa. Esses dias uma moça me mandou mensagem falando que ela tem medo de passarinho. E a família dela zoa ela, faz chacota. Então, não deve fazer isso com uma pessoa que tem medo, porque o medo dela é real. O medo dela é real para ela, entendeu? Então, se ele é desesperador, foi um trauma que ela vivenciou, ou diretamente, vamos supor, com um passarinho, às vezes ela teve algum, sei lá, às vezes era pequena, alguém deu um passarinho na mãozinha dela, bicou, sei lá, ela não lembra o que aconteceu, ela não lembra de nenhum evento com passarinho. Ou às vezes até um filme que você assiste, um filme de terror, às vezes você é menor, se associa, aquilo registra na tua mente, no teu inconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele não sabe o que é real do que é imaginário. Então, se eu assisto um filme de terror e eu fico com medo ali de verdade, pro meu inconsciente aquilo aconteceu. Eu não, o meu inconsciente ele não sabe, não, isso é um filme, Raquel, não, isso você tá vendo real. Ele não sabe diferenciar isso. Vou ver se eu coloco no chat, porque acho que tá dando pico, né, na minha fala. Mas se eu sair, a gente vai acabar a live. Mas eu acho que o importante é isso. O outro tem o medo, né? E não brincar com isso, que é algo sério. Até porque uma que é o ponto onde o medo se torna uma síndrome, pânico, né? Sim, Eu já isso. sabe lidar com alguém que tem síndrome do pânico, tem alguma dificuldade nesse sentido, né? Pessoas por isso que a gente está aqui, né, para falar sobre isso. Sim, então, e aí, igual eu falei, tem uns medos que as pessoas às vezes desistem dos seus sonhos, desiste daquilo que ela quer vivenciar, porque às vezes eu sonho em ter um novo emprego, mas eu tenho tanto medo que eu não consigo ter uma atitude, eu não consigo mudar, sabe, me libertar.
E a terapia, ela te ajuda muito nesse sentido. E como eu disse, o meu trauma era tão grande de medo de altura, que eu tinha medo até para os outros. E quando eu passei pelo processo de terapia, que eu ainda estava estudando, cursando, e eu tinha que fazer esse tratamento, essas sessões, para poder estar bem para vir atender, né? Então, primeiro a gente faz na gente, depois nos outros. E eu achava que eu nem precisava. E eu nem cheguei, é tão profundo, Alice, esse tratamento, a terapia, que eu nem cheguei a contar nas minhas sessões que eu tinha medo de altura. E eu fui curada assim mesmo. E para me perceber, eu fui pra praia um dia e eu tava sentada no quarto andar, assim, na sacada do apartamento que eu estava, tirando foto. Quando eu me deparei tirando foto, assim, sentada na sacada, que eu falei, gente, como assim eu tô sentada aqui? Eu tinha pavor. E depois eu fui lá em Ubatuba, não sei se você já foi lá, quem tá aí assistindo já foi, tem umas pedras lá no final, e é alto, e as pessoas sobem lá para tirar foto. Eu, imagina, eu nunca ia subir lá. E aí a minha filha falou, mãe, vamos ali tirar foto de mim, e eu consegui subir. Sabe, e é libertador. Eu subi lá, eu muito feliz, emocionada, falava, olha onde eu tô. Então as outras pessoas acho que imaginou se nossa menina mais boba, todo mundo sobe aí, né? Normal. Só que para mim não era normal. Subir lá para mim foi algo assim libertador. Então, às vezes a gente zoa pessoas com medo, mas o medo ele dói. O medo ele é triste, então a gente não deve zoar as pessoas. Se a gente puder ajudar, contribuir com alguma coisa, beleza. Se não, também não zoa, porque o medo ele é doído para quem sente ele é verdadeiro. Medos surgem na infância? O medo ele vem, a pergunta aí, vem na nossa vida inteira, né? Desde o momento que a gente sai do útero da mãe, a gente já chora porque a gente sente medo, né? Me desgarrei da minha mamãe quando tira ali o bebezinho. Eu imagino que ele já sente um medo ali porque já tirou, tanto que quem tem filho sabe quando tira o neném, ele chora. Aí lá ainda na mesa do parto, encosta o rostinho do neném no rostinho da mamãe, ele para de chorar na hora. A hora que ele sente o rosto da mãe, ele para de chorar. Então ele sente segurança, né? Então o medo ele faz parte de nós, da nossa essência, da nossa vida, porque desde o tempo lá das cavernas que a gente já foi criado assim para ter o medo, para a gente ficar em alerta, preparado, porque a gente tinha que caçar, a gente tinha que estar alerta às coisas que ia acontecer, para a gente ou fugir, ou se proteger, ou paralisar. Então, o medo, ele é de nós mesmo. Desde quando a gente nasce, a gente tem o medo. A diferença, como eu disse no início, é eu separar o medo que me protege e o medo que me paralisa, né? Eu preciso eliminar os medos que me paralisam, que me privam de vivenciar aquilo que eu preciso, né? De tomar atitudes, de ir e vir, né? De realizar todas as coisas que eu preciso. E os traumas também que às vezes eu já vivenciei, né? Igual a Alice falou, ela ficou um tempo paralisada no medo da morte, né? Nessa situação. Então, esse é um medo que a gente precisa de curar, né? A gente precisa continuar, a gente precisa viver. Mas agora um medo que nos protege, ele é normal. A gente tem que ter um medo também para sobreviver, para nos proteger de muitas coisas. Esse período, o que eu mais ouvi era, né? Onde eu estudava, ninguém sabe porque eu saí. Eu não contei isso pra. Na verdade, eu não saí, né? Aconteceu um monte de coisa. Assim, até hoje, tem amigos meus que falam assim: volta pra cá. Só que assim, ninguém conhece o processo do porquê eu saí. Na verdade, eu não escolhi, aconteceu. Eu acho que isso é importante a gente entender que a gente tem planos, mas nem sempre eles vão ficar aquilo que a gente quer, né? Então, assim, não foi uma escolha minha, aconteceu, e nisso eu tive o medo, e aí ele me paralisou com a morte do meu tio, né? Com a minha família, com tudo. Então, assim, o simples fato de sair de casa e ir na outra cidade, e ele morreu de frente onde eu estudava, imagina, né? Então, assim, foram 6 anos
isso em mim, né? Tanto que eu não falo, tipo assim, meus amigos ali, que é da faculdade que eu estudei, eles não sabem. Eles acham que eu simplesmente saí do período. Tipo, eu saí e não voltei mais. Assim, há uma história por trás que eu não compartilho, porque eu estava lutando com isso para superar isso, pra seguir minha vida, né? Que eu comentei com você na nossa conversa em privado. Então, para que você responder essa pergunta aqui, que foi o ponto que eu passei, né? Como você enfrenta o medo, né? Quando você sabe que precisa de ajuda, você... acho que esse é o ponto, de você procurar alguém para te ajudar, porque não dá para sair sozinho. Isso eu digo, é algo que e quem é cristão e vem do berço cristão tem capeta, tem diabo, tem as coisas a quatro, só que nós somos humanos, nós temos mente, somos carnal, tudo é espiritual. Eu acho que essa é o tabu, né? Que a vida inteira e o pessoal fala muito. Então, não dá para sair sozinho. Por isso que eu trouxe você aqui para compartilhar com a gente. Pessoas que possam estar nessa posição, né? Sim, e uma coisa assim que eu acho muito importante deixar bem claro, Alice, que quando você pede ajuda, você vai atrás de uma ajuda, não é porque você está sendo fraco, porque às vezes as pessoas têm um pouco de medo também de pedir ajuda, porque entendem que elas estão sendo fracas. Não, quando você busca ajuda é porque você está sendo forte, você está reconhecendo que você quer mudar, que você quer melhorar daquilo que está te paralisando. Então, você ter coragem de buscar ajuda já é uma vitória, já é um passo dado. Então, se você está passando por alguma situação de medo que esteja te paralisando, e seja em qualquer sentido, igual eu falei, de repente você quer sair de um relacionamento tóxico, de repente você quer mudar de emprego, quer tirar carteira, ou tem medo de algum bicho, ou tem medo de escuro, de altura, de qualquer medo, por mais que pareça bobo, igual essa moça que me procurou, que me falou que tinha medo de passarinho, mas ela tem vergonha de falar para as pessoas porque ela já viu criança segurando um passarinho. Então, quando ela fala que tem medo de passarinho, o povo ri da cara dela. Gente, é o medo dela, é a verdade dela. Por que eu tenho que rir dela? É a verdade dela. Então, às vezes parece bobo o seu medo, mas não é. Você pode curar isso, você tem cura, tem como você melhorar isso para você continuar seguindo a tua vida, né? Às vezes você quer tirar uma carteira, mas você tem trauma, algum medo, alguma coisa que associou isso na sua vida. Ah, Raquel, mas eu não sofri nenhum acidente, nunca passei por nada traumatizante em relação a carro e eu tenho medo, mas é alguma coisa que você socializou, entendeu? Associou de algo, de um evento qualquer. E a gente associa, às vezes você não viveu aquilo em si, mas associou algo que alguém te falou, entendeu? Às vezes alguém falou pra você, você nunca vai ser capaz de dirigir. Nossa, você é doidinha, você dirigindo. Então, a pessoa registra aquilo, entendeu? Não precisa ser necessariamente um evento traumatizante. Às vezes uma palavra, qualquer coisa que nos associa, traz esse medo a nós, essa insegurança, né? Então você pode pedir ajuda, eu estou à disposição. Se você quiser conversar, tirar sua dúvida, me chame aí. Meu telefone é 99940 3466. Pode me chamar no WhatsApp, a gente conversa, eu falo com você, você pode me contar, né? Aí o seu medo, e se você quiser contar aqui também o seu medo pra gente, o que você venceu também, isso é legal, né? Igual da Alice, o medo, ela ainda contava aí que a nossa história é parecida. Às vezes a pessoa fica aí com dúvida, pensando no que a história delas são parecidas em relação à morte, porque dela foi o tio, né? O primeiro medo que paralisou, e o meu foi o meu irmão, que era alguém para mim assim, nossa, muito importante, inexplicável. E o meu irmão morreu, né? E para mim foi assim, me paralisou. Fiquei 1 ano e meio paralisada ali no meu medo. Só que o que aconteceu? Eu usei isso com o tempo a meu favor. Usei aquilo para me lutar e ajudar as outras pessoas. E se hoje eu estou aqui falando desse medo, se hoje eu trabalho levando a cura para as pessoas através da terapia,
foi através da morte dele, porque aí eu comecei a estudar e buscar por que as pessoas tinham depressão, por que as pessoas ficavam nervosas, por que as pessoas têm tanto medo, e assim eu fui estudando todas as emoções até que eu me tornei terapeuta de transtornos graves também. Então é isso, gente. Não fique sofrendo nem paralisado no medo. Use o medo a teu favor. Se você não consegue sozinha, se você fala, não, eu realmente não consigo, eu travo na hora, eu quero tentar, mas não é normal, você não está sendo fraca. O medo, ele causa isso na gente, essa sensação de que eu não consigo sair daqui, sabe? O medo de escuro, já vi pessoas que travam, assim, que não conseguem nem ter reação, e é normal que isso aconteça quando a gente tem muito medo, quando a gente está traumatizado com alguma coisa. Mas isso pode ser revertido e eu posso te ajudar. Eu acho que esse é o principal fator, né? Da gente realmente procurar ajuda. E assim, o mais engraçado é que eu paralisei pela morte do meu tio, 6 anos. Você foi 1 ano e meio, a morte do seu irmão. E agora eu perdi o meu irmão, tem 3 meses. E meio que a morte dele me deu um start para não ficar paralisada, né? Então, é ruim perder um irmão? É. Eu ainda tô no processo de luto. Mas ao mesmo tempo foi uma bênção, porque me tirou dos 6 anos, né? Que eu estava paralisada. E eu falei assim, e tudo isso aqui é uma forma de fazer com que a vida dele vale a pena, sabe? Então, cada live vai ser para isso, para honrar a vida dele e de tudo que ele me ensinava, né? De aqui tá picando no áudio, mas eu quero falar, né? Eu não consigo falar, então ele sempre me falava disso, né? De como eu amava as pessoas, de como eu compartilhava sobre Deus, de como eu simplesmente era eu, né? E com a morte dele, eu até pensei em cogitar excluir esse perfil. Só que aí eu falei, não, eu vou fazer algo maior e algo relacionado ao que ele sempre me motivou. Então, assim, é engraçado que o medo me paralisou da outra vez, mas agora com a morte dele, o medo me deu um gás, né? Uma segurança para que eu possa de fato colocar tudo isso em prática, né? Que foi onde eu convidei a Raquel e para quem não sabe, o irmão dela que faleceu, era ele quem me levava na van. Então, quando meu tio morreu, passou alguns meses, o irmão dela morreu também. Então, foram 2 mortes que eu tive que lidar. E assim, enfim, é muita história para contar, mas estamos aqui, né? É o que importa, que estamos aqui. Estamos esperando, acima de tudo. E quem puder procurar ajuda, você sempre vai ter ajuda. Às vezes você não tem ajuda em casa, não tem ajuda com os amigos, mas você pode procurar um terapeuta, né? Sim. Que no caso aqui eu deixo. Pode falar? Só frisando isso que você falou, às vezes a gente não tem ajuda em casa, não tem de amigos, mas não é porque eles não queiram nos ajudar, é porque às vezes é a verdade deles e eles não entendem também, porque às vezes a gente julga, tipo assim, ai, fulano com medo disso, mas não é que a pessoa quer te julgar, é porque ela não sabe, ela não vivenciou essa dor. Entendeu? Então, quando eu não vivencio, eu não sei muito bem como que é. Então, às vezes o meu xingar, às vezes o meu falar, nossa, minha filha, está com medo de um passarinho, não é criticando, às vezes é tentando fazer com que a pessoa se alerta. Só que o meu jeito de querer ajudar, às vezes atrapalha, entendeu? Mas não é maldade das pessoas. Então, tem pessoas que às vezes realmente estão tentando te ajudar. Só que às vezes a forma que ela tem de te ajudar é meio que julgando, né? Ali sem querer e acaba nos atrapalhando um pouco. Então, só para alertar que às vezes não é maldade dos familiares, não é maldade das pessoas, porque eu cheguei a pensar isso, porque quando eu estava mal demais pela morte do meu irmão, uma amiga chegou para mim e falou, nossa, eu tava chorando, eu acho que eu te contei, né? Fazia 1 ano e meio, eu chorando ali, desesperada, ela chegou e falou, o que aconteceu? Eu falei, como assim que aconteceu? Meu irmão morreu, só que fazia 1 ano e meio, então para mim 1 ano e meio foi ontem, mas para uma pessoa de fora, 1 ano e meio já faz tempo, então para ela, tipo assim, mas você tá chorando até agora, minha filha? Vamos, bola para frente, você vai chorar até que dia? Então, me serviu de alerta ali, sim, mas na hora eu fiquei com raiva, porque tipo assim, como assim? Meu irmão acabou de morrer para mim. Só que
para os outros não é, né? Só que às vezes a gente confunde isso, a gente acaba não entendendo ali no momento. Hoje eu entendo isso, porque para ela é normal, fazia um ano e meio é muito tempo, né? Então, só que pra gente que perde alguém que você ama muito, um ano e meio foi ontem, foi pouco tempo. Mas uma técnica que eu aprendi e que ajuda muito pra gente aceitar, nesse caso da morte, Alice, é você começar a agradecer o tempo que você vivenciou com aquela pessoa. Por exemplo, eu vivi com meu irmão 40 anos, né? Meu irmão morreu com 40 anos, eu sou mais nova do que ele, quase 2 anos, mas tipo assim, quando ele morreu, então eu tive esse privilégio de viver com ele, no caso, 39 anos. E quantas pessoas não teve esse privilégio de ter um irmão 39 anos, né? Então eu preciso ser grata e lembrar dos momentos bons. Quantos anos seu irmão faleceu? Com 30, né? Ele tem 30 e eu tenho 29, 28. É diferente de 2 Então, anos. você viveu com teu irmão também 28 anos. Então, olha que privilégio, Deus te presenteou com o irmão 28 anos, onde vocês pôde, né, experienciar várias coisas, vivenciar, trocar, brincar. Então, foram 28 anos bons. Então, a gente tem que pensar nessa forma. Quantas pessoas não têm essa oportunidade? Quantas pessoas morrem criança, né? Não tem o privilégio de ver o irmão, a gente vê em acidentes, a gente vê enchente, a gente vê tantas tragédias que as pessoas são, né, privadas de ter esse tempo e nós tivemos, então a gente precisa ser grato. Ah, mas o meu morreu, tinha 2 anos, tá? Mas você teve o privilégio de viver 2 anos com ele, então a gente tem que pôr isso na nossa mente. Não, Deus me presenteou por esse tempo. Vou ser grata a Deus, porque poderia ter sido menos, mas Deus me permitiu que eu vivesse esse tempo com essa pessoa. Por isso que eu falo que hoje a gente precisa agradecer muito a Deus e falar para as pessoas que a gente ama o quanto a gente as ama, né? E porque experiência própria, então a gente precisa falar para as pessoas como que você é importante na minha vida. Hoje, Alice, eu posso dizer isso para você também, que foi um prazer enorme ter te conhecido e que em tão pouco tempo você já me conhecia, mas eu não te conhecia, o como eu já tenho um carinho especial por você, né? Pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, uma admiração enorme por tudo que você passou e por você estar aí, firme, lutando, batalhando, Mais ou menos. buscando. E mesmo Então, mais ou assim, menos. com as suas dores, mesmo com as suas dores, com as suas feridas, você está aí buscando ajudar as outras pessoas. Isso é muito lindo, né? A gente usar até mesmo das nossas dores, das nossas feridas, para ajudar o outro. Igual eu te falei do meu irmão, ele gostava muito que a gente levava flores no cemitério. Meu pai já tinha falecido, né? E ele, nossa, ele fazia questão que a gente levava. E eu sempre achei que flores a gente precisava dar para as pessoas em vida. Ele tinha a versão dele que gostava de levar lá. Mas o que isso fez na minha vida? Que eu presenteasse as pessoas hoje, né? Que saiu presenteando com flores. Então hoje eu levo flores para as pessoas. Tem gente que não entende, fala, mas por que você fica dando flores para os outros? Mas eu sei da minha dor, eu sei daquilo que me faz feliz, que é ver a alegria das pessoas, que não tem nada que pague quando você chega e a pessoa às vezes acredita que ela não é merecedora e você chega ali com uma flor, uma simples flor, alegra o dia da pessoa. Então que a gente, né, possa fazer isso também um pelos outros, falar o quanto eles são importantes. Isso é uma maneira bem legal pra gente superar. A gratidão Oi? é a memória do coração, né? Então, é uma Sim. prática que eu faço todo dia antes de dormir. Eu anoto 3 coisas pelas quais eu sou grata, né? Todos os Sim, dias. E até comentei deixo essa isso semana. de casa para as pessoas. Quando a luta, tipo, eu tô num momento delicado. Às vezes é difícil achar 3 coisas por ser grato, mas sempre tem. Mas é Muito. uma coisa que acontece que você não, nem explica, né? Pô, eu não imaginava fazer live de novo. Eu não ia me expor, não ia me expor, né, de verdade, assim. Eu ia acabar, deixar tudo, não ia fazer nada. E eu falei, não, não posso deixar com que se perca o propósito que é amar pessoas, né? Então, o Sim. propósito maior nosso de vida é isso, amar, né?
aquele que tem dor, aquele que não sabe que merece ser amado. A gente é capaz disso, né? A gente é presenteado com isso todos os dias. Eu acho que esse é o Sim, motivo, né, da gente estar aqui, de ser amado, mas também de compartilhar o amor, né, sobre. sim. Mas então é isso. E a gente vai continuar, né, Alice, uma série de lives falando das emoções. E a gente já escolheu a próxima emoção ou a gente ainda não escolheu? Ainda não escolhemos. Eu queria a raiva, né? Tem raiva Você em queria mim. falar? Tô brincando. É assim, é que no período que eu tô, eu não posso considerar a minha dor, né? Mas no período que eu tô, às vezes realmente dá raiva, né? Porque assim, as pessoas não entendem a sua dor, não sabem como você tá e tal. Então, assim, de todas as emoções, eu ia começar com a raiva. Aí a Raquel falou assim: não, vamos começar com medo. Então a gente começou com medo hoje e a gente pode deixar na enquete, né? Se a galera quer escolher uma emoção, mas qual que é a sua sugestão? Depois As do pessoas medo. não escolherem, eu acho que a gente poderia ir na próxima, como a gente falou do medo, e a gente até falou um pouco da nossa dor, daquilo que a gente vivenciou, eu acho que é a tristeza, né? Vai, É, vai ser bem legal a próxima. A gente vai falar de todas as emoções, né, do filminho Divertidamente. E então vamos, se as pessoas quiserem deixar uma enquete aí, deixa, mas até então vamos deixar, se tristeza. não, da enquete vai ser a tristeza. Ótimo. Então fica combinado. Se alguém se manifestar, eu compartilho com você no privado. Sim, Mas eu acho que hoje foi muito, muito bom. Já até passou tempo, né? 1 hora já. Mas eu te sim, agradeço por estar aqui comigo, compartilhar desse espaço. E eu costumo dizer, né, que a gratidão ela vai nos ensinar tudo na vida, né? A ser grato pela nossa vida, pelo outro e a superar as nossas dores. Porque quando a gente sim, olha para nossa dor, a gente esquece que o outro também tem alguma dor. Né? sim. Então, assim, na próxima semana, assim que a gente marcar, vai ser tristeza. E na hora que a gente chegar na raiva, eu já não vou nem estar com raiva mais, Raquel. Eu acho que você tá trabalhando sem mim, né? Você tá trabalhando sem mim, eu tenho certeza. Quem precisar de ajuda pode chamar pode chamar a Raquel no privado, que ela atende também à distância, né, Raquel? Tem muitas pessoas do Brasil todo que vai ver a live depois. Ela atende também EAD, né, no online. Online e presencial. A Emanuele está falando que amou a live. Gratidão. E siga aí com a gente nas próximas lives. Eu vou subir a live no podcast que eu tenho aqui e também no YouTube e mando o link para você daqui a pouco. Vou deixar aqui também salvo no Instagram. Mas foi bom estar aqui. Agradeço a todos que estão aí. Espero que vocês estejam na próxima, né? Sobre tristeza. Hoje foi muito bom. Quem puder rever, compartilhar com seus amigos, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento delicado e que precisa de ajuda, pode contar com a gente. Obrigado, viu, Raquel? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Vai ser um prazer continuar nessa série de lives aí. Um beijo no coração de todo mundo e não tenha medo de procurar ajuda. Sim. Fiquem todos com Deus. Até.